Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de trabalho e de oração. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, elevando nossos pensamentos ao alto, ao bom Deus misericordioso, a Jesus, nosso guia e nosso mestre, pedindo a proteção divina, agradecendo a esta oportunidade que estamos tendo de nessa reencarnação conhecermos mais um pouco sobre nós como os espíritos imortais. Agradecer a essa oportunidade de conviver com irmãos que outrora o negamos. Negamos o seu amor, negamos a sua ajuda. Agradecemos a espiritualidade amiga da casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que sempre prepara todos os ambientes harmoniosamente para que os trabalhos transcorram em paz. Nessa tranquilidade, nessa harmonia, aqui nós, espíritos encarnados e nossos irmãos desencarnados, que aqui também se encontram para receber as orientações, as instruções que a doutrina dos espíritos vem nos oferecer, que estejamos de mentes abertas, corações iluminados para receber os ensinamentos da espiritualidade amiga. Assim sendo, damos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Assim seja. Bom, meus irmãos, hoje à noite vamos falar um pouco sobre as fases do tratamento. Lógico que esse tratamento que nós nos referimos é o tratamento de desobsessão. Primeiro eu queria dizer para vocês que não fiquem tristes por estar nesse processo de obsessão ou procurando ajuda para a gente, todos nós, se melhorar. Porque, como diz a nossa amiga, a Sueli Caldas Schubert, nesse livro que é extremamente importante, todos nós, ou já fomos, ou somos, ou seremos obsediados. Isso por quê? Porque ainda somos espíritos muito inferiorizados. Temos muita coisa a consertar, Eu costumo chamar de mazelas. Temos algumas mazelas, algumas coisas que precisam ser corrigidas, Transformar essa coisa ruim que a gente tem em virtudes. E isso leva um tempo. E isso é um aprendizado, Estamos aqui para aprender. E vamos dar graças a Deus, devemos dar graças a Deus todos os dias por essa oportunidade que a gente está tendo. Todos nós fomos chamados. Vocês estão aqui agora e eu um dia já estive aí nessa condição de vocês. Isso não quer dizer que eu estou completamente curada, completamente livre, mas estou seguindo um grande ensinamento de Jesus, que é o orar e o vigiar. Então, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre essas fases do tratamento. Tem uma citação de Emmanuel, do Guia Espiritual de Chico, no livro Pão Nosso, que ele diz o seguinte: o tratamento das obsessões não é trabalho excêntrico em nosso ciclo de fé renovadora. Constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados, aqueles que não obedeceram às leis divinas, às leis morais, de todos os martírios, começando nas luminosas mãos de Jesus. Gente, Jesus passou por aqui já faz um bom tempo, mas ele deixou para nós os grandes ensinamentos que a humanidade deve seguir, deve praticá-lo. E foi com a terceira revelação, a revelação da doutrina espírita, que a gente pôde conhecer mais, compreender melhor. Até mesmo porque, na época que Jesus passou por aqui, com certeza, se não todo, mas alguns de nós estavam por aqui, tivemos a oportunidade de escutar, mas de não compreender totalmente. Por que isso? Porque não tínhamos ainda o amadurecimento intelectual de compreensão.
E veio aí a doutrina espírita, né, a terceira revelação, para nos informar, para nos explicar melhor o que é essa boa nova que Jesus veio nos trazer. Temos 5 obras básicas da doutrina espírita. Uma delas é o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec procurou nos transmitir, detalhar todos os ensinamentos de Jesus. Alguns deles estão aqui, né? A gente sabe que Jesus fala que existia 2 fundamentos principais, 2 ensinamentos principais que nós devíamos seguir. O primeiro era amar a Deus, né? O nosso Pai Criador. E depois era amar ao próximo, como a nós mesmos. Não vamos falar que é uma tarefa difícil, mas é um desafio. Se estamos aqui, é porque queremos ajuda, né? Como um dia eu vim aqui também procurar ajuda. Então vamos procurar ajuda nos ensinamentos de Jesus. Outro grande ensinamento era perdoar aquele que nos tem ofendidos. É outro desafio, né? E é extremamente importante não guardar mágoa. A gente se lembra que naquela época, Jesus, ele, sendo um missionário, sendo um Messias, ele veio numa comunidade de uma religião judaica, mas na verdade ele não pregava o judaísmo. Ele pregava o quê? O amor. A religião dele era amor. Ele não sabia o que era guardar mágoas. Ele não sabia o que era guardar ressentimento. Porque ele compreendia que aqueles que xingavam, que aqueles que falavam mal dele, ainda não tinham conhecimento suficiente para poder amar, para poder compreender o outro. Um outro ensinamento: orar por aqueles que nos perseguem. Gente, isso é fundamental. A gente vai ver nesta noite de hoje a grande importância da oração em nossas vidas. Meu pai, ele já está com 88 anos e não terminou nem o primário, né? Naquela época a gente chamava de primário. E ele, para mim, eu acho que como vocês devem ter também alguns ensinamentos que vocês guardam de seus pais, de avós, alguma coisa. Para mim, ele me deu, assim, grandes ensinamentos. E um deles, recentemente, ele até comentando comigo, ele disse que não dorme enquanto não reza, né? As palavras dele, enquanto não reza. Para o anjo da guarda dele, para a minha mãe, que já desencarnou há 37 anos, para a mãe dele, para todos os desencarnados. Gente, isso é fenomenal. Eu cheguei para ele e disse: pai, eu sendo espírita, eu não faço isso. Estou abrindo meu coração, estou falando a verdade. E ele disse que não consegue. Ele às vezes pega no sono e daqui a pouco desperta e se lembra que não rezou. Aí volta para rezar. Agora a reza dele, ele me diz, ele reza um Pai Nosso para cada um. Gente, o Pai Nosso foi uma das orações, né? É a oração que Jesus nos deixou, nos ensinou, simples e bastante ampla em termos de ensinamento. Eu, antes de vir para a Casa dos Humildes, eu passei num centro espírita, lá em Olinda, e lá eu tive a oportunidade de fazer um tratamento espiritual também, e eles entregavam assim um papelzinho, um folder, pedindo para que as pessoas procurassem, né, fazer aquela reforma íntima, procurassem se ajudar e tudo mais. Mas uma das coisas que eles falavam é que diariamente a gente tirasse 5 minutinhos, várias vezes durante o dia, não é uma vez ou 3 vezes não, várias vezes durante o dia,
e fizesse um Pai Nosso. No final do Pai Nosso, pedisse ajuda para o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, para que eles pudessem doutrinar, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Doutrinar, ajudar aqueles que estão nos obsediando. Então a gente vai ver como é fundamental a oração em nossas vidas. E aí tá, o vigiar e orar. Vigiar o quê, gente? Acho que vocês já sabem o que é, né? O pensamento. A gente não para um só segundo sem estar pensando. Um só. E esses nossos pensamentos é que vão atrair os espíritos. Se nós pensamos no bem, atraímos os bons espíritos. Do contrário, vamos trair aqueles que são compatíveis com os nossos pensamentos. Então, por isso que Jesus nos diz: vigiai e orai sempre. Bom, Jesus ele foi o nosso professor em termos de doutrinação. Foi com ele que os apóstolos aprenderam a curar. Foi com ele que os apóstolos aprenderam lições para o resto da vida deles. E nós, né, como os discípulos de Jesus, por estarmos estudando o evangelho dele, por sermos cristãos, por estarmos dispostos a seguir os ensinamentos de Jesus, também devemos fazer o mesmo. Certa vez, os apóstolos de Jesus, porque vocês sabem que chegou uma época que Jesus disse aos discípulos: vão pelas cidades procurando curar, ajudar quem precisa. Né? As curas ditas naquela época como milagrosa, né? E que o Espiritismo hoje veio nos revelar que não tem nada de milagre. Eles tinham o poder, eles tinham o conhecimento, eles tinham o amor, que era essencial para fazer a cura. Então, uma certa feita, eles não conseguiram retirar alguns espíritos que estavam obsediando. Então chegaram a Jesus e perguntaram: por que nós não conseguimos? Nesse livro de Divaldo Franco, que é pelo espírito de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, tem muitas partes aqui muito bonitas, que são algumas passagens de Jesus. E eu tirei aqui para vocês verem. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que nós não conseguimos, né, afastar aqueles obsessores, Jesus responde: antes de tudo, é necessário compreendermos que os espíritos imundos aí não são sujos, imundos aí são os espíritos imperfeitos, espíritos que estão enraigados no mal. Viveram antes homens que foram, homens que continuam sendo. Então, eles estavam tentando afastar aqueles espíritos obsessores, os desencarnados. Mas Jesus lembra, eles foram homens, imperfeitos como nós aqui. Então precisa ter calma, precisa ter cautela. Enganados, como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. Porque eles não compreendem ainda que desencarnaram, que perderam só o corpo físico. E eles ficam revivendo situações que vivenciaram na carne. E isso faz com que eles sofram. A morte não os transformou. Leon Denis, né, que é um grande divulgador, aliás, que foi um grande divulgador da doutrina espírita, um conterrâneo de Kardec, ele nos diz que dentro de cada um de nós temos o céu e o inferno. Porque tudo fica registrado no nosso perispírito. Tudo que fizemos, de bom ou de ruim. Tudo que nós somos. E quando a gente desencarna, nós perdemos o corpo físico, mas o nosso espírito caminha junto com o nosso perispírito. E ele vai aonde nós temos afinidades. Então, continuamos sendo exatamente aquilo
no momento que deixamos aqui o nosso corpo físico. Diante deles, veja que bonito, nenhuma força possui força senão a força do amor. Um trocadinho. Não apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também socorrê-los, enlaçá-los com amor. Esse é um trabalho extremamente importante que todas as casas espíritas fazem no trabalho de desobsessão. Nós aqui acolhemos não só os nossos obsessores, mas espíritos que precisam também de esclarecimento, que a espiritualidade de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nos trazem. São N casos, são N formas. E todos eles saem daqui com algum esclarecimento. E para que, como Jesus fala, para que a coisa aconteça da melhor forma possível, temos que ter amor por ele. Por isso que temos que ficar orando por ele. Não é xingando, não. Sai daqui, me deixa. De forma nenhuma. Ore por eles. Peça ajuda aos espíritos, ao seu anjo da guarda, para que esclareça esse espírito. Jesus continua: se amardes, ao revés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas expulsá-los, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo e muito mais, se o quiseres. Não era esse o ensinamento de Jesus? Quando ele ensinava os discípulos, se eu posso curar, vocês também podem, né? Vão, curem meu nome. Era assim que Jesus falava. Doutrinação. Então, doutrinar significa instruir, ensinar. E aí a gente traz uma citação de Edgar Morin, que ele fala o seguinte, mais ou menos o que a gente já conversou aqui, mas de uma forma mais bonita, né? Então, Edgar Morin diz o seguinte, que as sessões de doutrinação de espírito objetivam esclarecer entidades desencarnadas a respeito de sua própria situação espiritual. A gente vai tentar esclarecer aqueles espíritos. Nem sempre os conseguimos de imediato, numa primeira sessão. Mas às vezes eles voltam. Ou às vezes a espiritualidade leva eles para outros locais para que recebam contínuos ensinamentos. Orientando-os no sentido do seu despertamento do plano invisível e seu subsequente equilíbrio e progressos espirituais. Na tarefa da doutrinação dos espíritos que se comunicam nas sessões mediúnicas, não existe regra fixa. Eu falei que cada espírito, como cada um de nós, temos o nosso jeitinho de ser. Então, cada um tem a sua individualidade. Por isso que não existe um padrão. Os médios doutrinadores, aqueles que vão dialogar, instruir, eles têm que ter grande conhecimento do Evangelho. Tem que ter a perspicácia, começar a analisar, para compreender qual é a dor daquele espírito, para poder ajudar da melhor forma. Pois cada caso é único. Como a doutrinação não objetiva somente espíritos sofredores, mas igualmente espíritos ignorantes, que ainda permanecem em esferas de empudecimento, e espíritos maldosos, que se devotam ao mal conscientemente, bem variado deve ser o modo de doutrinar um dos outros. Se a gente for pegar um pouquinho do livro Céu e Inferno, a quarta obra da codificação, na segunda parte dela, tem várias comunicações de espíritos, né, que desencarnaram. E se você começar a ler, você vai ver que cada um tem uma característica diferente. Inclusive, Kardec teve essa preocupação de dar uma classificação. Então, procure dar uma olhadinha.
Eu sempre digo, quando a gente está dando aula, que espírita tem que ser curioso. Tem que estudar, tem que investigar, tem que pesquisar, né? Afinal, ainda é uma ciência nova. Então, a gente precisa estar sempre estudando. Eu vou só dar umas pausas, que a nossa amiga vai dar os avisos da casa. Boa noite. A campanha do quilo aqui na nossa casa é todo primeiro domingo, das 8 às 11 horas. Na reunião de sexta-feira, às 20 horas, teremos o nosso irmão Bruno Tavares, com o estudo da obra Eu Sou Camille Desmoulins, do professor Hermínio Correia de Miranda. Acesse o nosso site www.casadosumildes.com e o blog do Bruno Tavares, bruno-tavares.zip.net. Leia o novo artigo, Dr. José de Freitas Nobre, um político espírita. No próximo domingo, às 16 horas, teremos a palestra comemorativa do aniversário de 47 anos da Casa dos Humildes, com o palestrante convidado Francisco Barbosa, do Centro Espírita Herculano Pires, localizado em Bom Jardim, que falará sobre o tema Entre a Terra e o Céu, do livro de André Luiz. As pessoas que estão trazendo o cupom fiscal, a diretora da casa pede que traga do mês de maio, porque o governo está com a campanha, né, todos com a nota, e essas notas dão direito a um prêmio. A Casa dos Humildes já ganhou um, que a gente fez a reforma da cozinha, a reforma dos sanitários das vó. Então, a casa também necessita de outras reformas. Tem umas urnas aqui para serem colocadas essas notas, esses cupons fiscais. Esse é o mês de maio, ela está pedindo, porque tem pessoas que estão trazendo de janeiro, fevereiro, e esses não têm mais validade. Muita paz. Então, domingo, né, já fica todo mundo convidado aqui para a reunião, a festividade do nosso aniversário da Casa dos Humildes. Então, vamos lá. Hermínio Miranda, ele fala o seguinte sobre a questão da doutrinação. No início, os espíritos em estado de perturbação não estão em condições psicológicas adequadas a agregar doutrinária. Gente, eles ainda se encontram muitos perturbados pelo desenlace, ainda tanto perdidos. Mas isso não quer dizer que nada vai ser despertado nele. É o primeiro toque. É como se fosse a primeira aula. Vai ser um estímulo para eles. Necessitam, então, de primeiros socorros. Não é emergência. De quem os ouça com paciência e tolerância. Olha aquilo que eu falei. Os médios doutrinadores têm que escutar. Entender qual é o sofrimento daquele espírito, para depois poder ajudá-lo. A doutrinação virá no momento oportuno. E antes que o doutrinador possa dedicar-se a este aspecto específico, ele deve estar preparado para discutir o problema pessoal do espírito, a fim de obter dele a informação de que necessita. Existe uma grande preocupação, não sei se a palavra seria exatamente essa preocupação, mas é uma coisa que a gente interroga muito. Porque quando uma pessoa desencarna, muitas vezes ela não consegue entender, porque ela se vê, né, num corpo semelhante ao que ela tinha. Só que os outros pessoas, né, que quando ela aparece em casa ou alguma coisa parecida, não os vê. Então ela não consegue entender o que é que está acontecendo. Então a gente tem que ter muita cautela, né, para não chegar e dizer diretamente para ele: você desencarnou, você morreu. Então isso é uma cautela que a gente tem que ter. Inclusive, o próprio Hermínio Miranda, ele fala que às vezes isso é uma condição que a espiritualidade, no caso aqui a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, eles que digam para eles no momento em que for
necessário. Então é por isso que Divaldo fala o seguinte: a nossa tarefa não é dizer verdades, não é de magoar, você não vai magoar ele, mas é de consolar, participar de sua dor, consolá-la e, na oportunidade que se faça lógica e própria, esclarecer-lhe sobre o que já ocorreu, o fenômeno da morte. Ok? Essa é uma grande preocupação. Bom, sim, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, a oportunidade. Eu acho que mais ou menos há uns 2 meses, uma das pessoas que estavam fazendo o tratamento me abordou, porque ela, de certa forma, tinha consciência de que precisava fazer alguma coisa por ela, mas ela também achava que ela poderia ajudar aquele obsessor dela, tentando doutriná-lo, tentando pedir desculpa, tentando fazer alguma coisa desse tipo. Então ela veio me perguntar se ela podia fazer isso. E aí eu vou dizer categoricamente para vocês: não. De forma nenhuma. O melhor que a gente pode fazer por os nossos obsessores, uma é se melhorar, né? Que a gente se melhorando, as nossas atitudes, as nossas ações, ele vai se afastar da gente. E outra é a questão que ele não tem essa necessidade de estar escutando exatamente as nossas desculpas. Porque esse é o encargo, na verdade, dos doutrinadores do centro espírita, dos médios doutrinadores. Então, os médios doutrinadores é que vão escutar a sua história, que vão perceber qual é o seu caso e vão poder ajudar da melhor forma. Nós, obsediados, não. Vamos orar por ele. Seguir o ensinamento de Jesus. Orar pelos que nos perseguem. Ok? Então, nada de tentar doutrinar, conversar, né? Pedir desculpas para ele. Vamos orar. Bom, tá aí. A prece para os obsediados e para o obsessor. Bom, a gente sabe que, como diz ali, a prece é um ato de adoração. Adoração a Deus. Né? É por ela que a gente pede, e pede bastante, né? E também devemos agradecer, né? Depois que a gente consegue. Ou muitas vezes a gente também tem que lembrar o seguinte: certas coisas que a gente pede, a gente acha que é bom para a gente, mas Deus acha que não. Ou que ainda não. Então tenha paciência. Continue orando, continue pedindo, continue agradecendo a oportunidade de estar vivenciando os problemas que só faz a gente crescer. A partir do momento que a gente começa a analisar tudo aquilo que acontece com a gente e a gente aprende com ele, mas nunca a gente vai repetir aquele mesmo erro. Ok? Então, isso é importante. Então, orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Está lá no Livro dos Espíritos. Me fez agora uma lembrança. Tem um livro, eu não vou me lembrar o nome, mas a história é o seguinte: era uma época de carnaval e tinha uma mãe que estava extremamente nervosa, preocupada com a sua filha, que estava enlouquecida, estava num sanatório, e ela se ajoelhou e começou a orar, né? Falando com Jesus e pedindo que Jesus intercedesse em nome lá de Dr. Bezerra de Menezes, que ela não conhecia, mas que ela ouviu falar, que ele pudesse ajudar ela. Era a época de carnaval no Rio de Janeiro, né? Essa senhora se encontrava. E acontece que, de lá do mundo espiritual, Dr. Bezerra de Menezes escutou a oração dela. Porque ela orou com fervor, né? Aquela oração de mãe, de pai, né? Então ela orou com fervor e ele escutou. Imediatamente ele veio ajudar ela.
chegou junto dela, ainda estava ajoelhada, né? Intuiu, inspirou para ela que ela fosse deitar, descansar, que ele ia ver a situação. Foi um processo de obsessão muito grande, que ela sofria desde bebê, né? Era um caso de vidas passadas. Ele relata no livro, eu acho que foi o próprio Bezerra de Menezes, que foi difícil, mas eles conseguiram afastar aquele obsessor e dar o socorro, a assistência necessária. Então veja que história bonita. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus próprios maléficos o obsessor. Muito bom. Você já tem algum conhecimento que as obsessões, ela pode ser uma simples influência, né, mas pode ser uma coisa muito mais grave, né? E que a subjugação é naquela situação em que aquele obsidiado, ele faz exatamente o que o espírito quer, deseja. Sueli Caldas-Schubert, nesse livro, ela diz que é extremamente difícil curar um processo de obsessão, de subjugação. Existem muitos casos, não são poucos, em hospitais psiquiátricos, né? E que a gente já teve, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, aqui um seminário, e me lembro bem que o palestrante, ele falou que era muito difícil trazer essas pacientes, vamos dizer assim, né, nesse estado, a um centro espírita para fazer um tratamento. Aí é onde requer a ajuda da família. Entendeu? O Evangelho do Lar, ele é extremamente útil nesse sentido. Porque você vai harmonizar todo o seu lar. Você vai atrair espíritos que vão lhe ajudar. Então, com certeza, para qualquer tipo de obsessão, é muito bom a gente poder participar com a família, né? Principalmente nesses casos graves. Acredito que aqui a gente não tenha nenhum problema grave, né? São os nossas mazelas, né? Eu gosto de falar, nossas mazelas mesmo corriqueiras, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Que faz com que atraia, mas existem outros casos realmente bastante graves. E é a família, sim. Inclusive, Sueli Caldas-Schubert, ela fala nisso, né? A participação da família para ajudar no tratamento de obsessão. Então, com certeza, viu? A família vai ajudar muito nisso, né? Em termos de estudo do Evangelho, em termos da oração, né? Em termos de procurar harmonizar o máximo possível a casa, isso aí é extremamente importante. Não lhe neguemos, porém, a nossa cooperação, visto que seria faltar com a caridade, consoante o que nos aconselha o apóstolo Tiago: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Eu frisei ali embaixo, né, as coisas extremamente importantes ali: a prece, o Evangelho no lar e a leitura edificante. O que é leitura edificante? Não só os livros da codificação, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente tem livros, Sueli Caldas-Schubert, que ela vai nos esclarecer muita coisa. Um livro que fala aqui das passagens de Jesus aqui na Terra. A gente tem livros diversos de Divaldo, tem as obras de Chico Xavier. Então, são livros que vão nos engrandecer. Porque a partir do momento que a gente está lendo e está absorvendo, né, os conhecimentos, naqueles ensinamentos, nós vamos aprendendo e nós vamos melhorando a cada tempo. Gente, não sei se acontece com vocês, não sei há quanto tempo vocês estão aqui, mas esse trabalho que é de conhecimento, esse trabalho de reforma íntima que é contínuo, às vezes nos deixa muito triste,
nos deixa sofrendo, porque a gente começa a perceber que temos tanta coisa errada, quanto mais a gente lê. E é interessante o seguinte, que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente está sendo esclarecido, a gente vai tomando conhecimento, a gente vai sofrendo e a gente vai sendo cobrado, né? Futuramente a gente vai ser cobrado. Não é isso que Jesus nos diz? Então veja como uma coisa é complexa. Mas isso não é motivo da gente desistir. Muito pelo contrário. Sempre lembrando, nós fomos chamados. Se estamos aqui é por algum motivo. Nada acontece por acaso. Então vamos aproveitar essa oportunidade. Muitos pessoas que vêm ao centro, fazem tratamento, depois, muitos desistem, porque acham que é muito demorado, né? Mas a questão é a seguinte, essa demora tem que ser, o tratamento tem que ser junto com a nossa perseverança, né? A gente precisa mudar algumas coisas. Então, por isso que às vezes demora muito. Mas é um trabalho contínuo. Então, e muitas pessoas saem e vão para fora, passam um tempo, depois voltam. Que novamente são chamados para uma assistência. Então está aí, a prece, o evangelho no lar e a leitura edificante. Bom, uma outra coisa importante a gente pensar, que vocês podem achar assim, poxa, mas todo mundo na casa espírita, eles pedem para a gente fazer o evangelho no lar, orar sempre, fazer leitura, tomar o passe, a água fluidificada. Todo mundo é a mesma receita. É. Em todo lugar do mundo, o tratamento é o mesmo. Tem algumas diferenças? Tem a diferença de como um passe vai agir na pessoa. De como a água fluidificada vai agir na pessoa. Mas o básico é a mesma coisa. Então, a gente tem aí. Allan Kardec, ele diz lá na Gênesis o seguinte: nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Gente, a obsessão, ela acontece a nível de perispírito para o perispírito, né? Do perispírito do espírito. A gente fala muito, quando fala em obsessão, de espírito desencarnado. Mas a gente tem que lembrar, né, que existem as obsessões de encarnado para encarnado. Ou do encarnado para o desencarnado. Então, existe em qualquer âmbito. Mas a obsessão, ela vai se unir ao perispírito. E ela vai se ligando de uma forma, como ele fala ali. Nessas obsessões graves, ele vai tomando parte a parte e sujando cada vez mais aquele perispírito do obsessor. Aliás, do obsediado. Então, é daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Daquele fluido pernicioso. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por um fluido mau. Por meio de uma ação idêntica, é do médio curador. Nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com auxílio de um fluido melhor. Lógico. E é exatamente isso que o passe faz, que a água fluidificada faz. Vocês se observaram bem, quando o médio passista está aplicando ali um passe, ele vai abrindo os 3 chakras principais, né? Esse frontal, o coronário e o plexo solar. Por que isso? Porque são os pontos, né, onde os obsessores mais atacam. E esse passe, ele nunca é somente daquele médio passista. A espiritualidade está ali nos ajudando também a limpar. A água fluidificada, ela também vai surtir o mesmo efeito. Nós vamos para lá, vamos fazer uma oração. Né? Vamos pedir que a espiritualidade fluidifique, que coloque exatamente a medicação que cada um precisa naquela água. Veja como a coisa é importante. Bom, aí a gente limpou o nosso perispírito. Vamos embora para casa.
né? Gente, começa a fazer as mesmas coisas, começa a ter os mesmos pensamentos. Então, volta tudo. Volta tudo. Por isso que a gente tem que estar vigiando. Por isso que a gente tem que estar, né, no controle. Como disse Emmanuel, na disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina. No controle das nossas ações. Porque não adianta muito a gente vir para o centro espírita, todo mundo acredita que quando entra aqui já sente um arzinho melhor, não sente? Eu me sinto super leve, eu posso estar ultra cansada. Quando eu entro na Casa dos Humildes, ou em qualquer centro espírita, não só é aqui, a gente se sente muito bem. Isso por quê? A gente tem uma espiritualidade maior, Dr. Adolfo Bezerra Menezes, que é o nosso mentor. Todos os centros espíritas têm um mentor próprio, que eles limpam todos os ambientes. Aqui nessa sala, só não tem nós encarnados. Tem muitos espíritos desencarnados aqui, também escutando, porque necessitam desses conhecimentos, desses esclarecimentos. Então, você veja como é importante. Então, a gente vem, toma nosso passe, toma nossa água, né, faz o estudo. Muito bom, sai daqui lindo, leve e solto. Mas começa tudo de novo. Então a gente tem que ser perseverante. Por isso que às vezes os tratamentos demoram tanto. A terapia pelo passe e a água fluidificada é uma transmissão de fluidos em forma de energia positiva e a mais expressiva doação de amor. Isso é extremamente importante. Uma das coisas que eu sempre gosto de falar quando a gente está aqui na segunda-feira é que a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé em Deus, em nós mesmos, nos trabalhadores da casa. Porque nós, a todo tempo, somos também puxados a nossa orelha. Cadê? Está estudando? Está se preparando para vir trabalhar? A gente tem que se preparar para vir trabalhar. Não é só eu que estou aqui que preparei essa aula, não. É aquele médio passista que vai dar paz. Ele tem que se preparar, tem que ter uma higiene mental, tem que ter uma alimentação leve. Tudo isso influi. Veja como a coisa é mais complexa. Deus permita que todos vocês fiquem na casa. Deus permita que vocês, ao terminarem seu tratamento, queiram fazer os cursos, né? Ser trabalhador da casa, começar a aplicar paz, começar a ajudar, começar a fazer a doação de amor, que isso é essencial. Então, toda vez que Jesus foi convocado a curar, procurou despertar o suplicante para a responsabilidade da saúde, para o compromisso com a vida. Invariavelmente interrogava-o se queria realmente curar-se, após cuja anuência, mediante o toque de amor, ele recuperava os órgãos afetados, restabelecendo a harmonia do ser, cuja prevenção, a partir daí, dependia do mesmo. Né? O que é que Jesus dizia quando curava? Vá e não peque mais. O que é o pecado? São as coisas erradas que a gente faz, que a gente está marcando o nosso perispírito. Então Jesus, com a capacidade dele, fluídica, ele curava os leprosos, os paraplégicos, os cegos. Está lá, se quiserem saber mais, na Obras Póstumas, eu acho que é essa, de Allan Kardec, tem todas as curas de Jesus, explicando como é que faz. Sejam curiosos. Então, você vê aí a importância. E está sobre a nossa responsabilidade. Depende de nós. Uma das coisas também que a gente costuma falar, né, desde o dia da consulta, é que não é o centro espírita que vai curar ninguém. A gente vai dar as ferramentas, os ensinamentos. E cada um é que vai perceber e procurar, né, se melhorar, se consertar.
educação, estudo e a higiene do pensamento. Eu já comecei a falar com vocês o quanto é importante a gente ter essa leitura edificante. Essa leitura edificante, ela vai nos harmonizar e vai nos enriquecer em conhecimento. O nosso objetivo, como espíritos imortais, é a perfeição, né? Deus nos criou simples e ignorante, mas propensos, determinados para a perfeição. Nos deu as 10 leis morais. E uma delas se chama Lei de Liberdade, que é o livre-arbítrio. Que é por essa que a gente às vezes se engana. Fazemos escolhas erradas e aí vem a rebordosa. Veja como a coisa é grande. Mas nós todos estamos caminhando para a perfeição. E esse estudo é extremamente importante. Não só para o nosso aprimoramento, não só porque somos espíritos imortais, né? Como diz Emmanuel, já não sei se vocês já escutaram, nós temos 2 asas. Imagine um passarinho, ele não só voa com uma asa. Fica muito difícil para ele. Então a gente tem a asa da moral e a asa da inteligência, da sabedoria. Jesus, ele cavalgou todas as etapas. Ele não pulou não, gente. Ele não nasceu, pronto, já sou espírito puro, de forma nenhuma. Ele cavalgou, assim como nós. Então, todos nós vamos ter, né, estamos tendo essa oportunidade de melhorarmos a cada reencarnação. Né, são aprendizados. E esse estudo vai nos favorecer a esse tipo, né, de conduta, de comportamento, do nosso melhoramento. Vai nos favorecer a sermos trabalhadores, né, a sermos mais humildes, a termos mais amadurecimento. Então, tudo de bom vem através do estudo. A higiene do pensamento é por quê? Porque é através dos nossos pensamentos que nós atraímos os espíritos. Nós nunca, em hipótese nenhuma, vivemos sozinhos, desacompanhados. Estamos envoltos aqui, num monte de espíritos que se afinizam. Assim como nós escolhemos as nossas amizades, né, a espiritualidade está sempre também procurando os amiguinhos. Então, essa higiene de pensamento é exatamente por isso. Para a gente afastar os maus espíritos, ou aqueles que querem nos influenciar cada vez mais. Então, Chico Xavier, né, escreveu através... Aliás, Emmanuel escreveu através de Chico Xavier lá em Pão Nosso. No que diz respeito ao problema das obsessões espirituais, o paciente é também o agente da própria cura. Olha o que eu falei nesse instante. Olha o que Jesus já disse. Nós que vamos nos curar. Pensar é criar. Quando a gente pensa, a gente cria uma imagem. Como diz Leon Denis, né, nosso pensamento, ele vibra. Ele é uma energia. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objetivo formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Ali tem a vontade. É atributo essencial do espírito, do ser pensante. Quem disse isso não foi eu não, viu? Foi Kardec. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque para tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter vontade. A vontade, ela vai nos impulsionar. E ele diz isso, que é um atributo do espírito. Então, significa que está com a gente. Então, nós precisamos estimular essa nossa vontade de se curar, de se melhorar cada vez mais. Reforma íntima. Olha aí.
Isso aí a gente escuta demais, né? Aqui no Centro Espírita. E o que é a reforma íntima? São as mudanças de atitude do nosso comportamento. É fácil? Não, né, amor? Mas é um desafio. Porque somos imortais. Porque sabemos hoje que vamos conseguir ser perfeitos como Jesus. Então é um desafio para a gente. Vamos seguir em frente. Veja como é importante. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 479, os Espíritos nos falam: é, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos espíritos. E como é que se faz isso? Como é que a gente pode destruir? A prece, bons pensamentos. E tem uma outra coisinha. Amor. Tem mais outra coisinha. É o conhecimento de si mesmo. A autoanálise. Toda reforma íntima tem que começar por aí. Eu tenho que listar. Quando a gente vai quer fazer alguma coisa, quer conquistar alguma coisa, a gente, né, traça. Meu objetivo é isso. Então, minhas metas têm que ser isso. Eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Então, para a reforma íntima é mais ou menos parecido. Temos que nos conhecer. Dói, viu? Dói. Você chegar a se analisar. Eu não queria dizer isso não, mas eu vou dizer. Tentem fazer isso. Bote no papel. Agi assim, eu sou assim. Faça uma análise de consciência. É de apavorar. Mas não é motivo de desanimar. Não é motivo de desanimar. Temos que ser perseverantes. Então, está aí o grande ensinamento da reforma íntima, que é o autoconhecimento. A transformação moral é a meta principal de todo espírita. Espírita, né? Perguntaram certa feita para Chico Xavier, um repórter, né, se quando a gente desencarna se tornamos espírita. Ele disse: não. Nós nos tornamos espíritos. Espírita não. Claro que não. No mundo espiritual tem igreja de toda natureza, tem organizações de toda natureza. Nós temos hoje uma afinidade por alguma coisa. Lá no mundo espiritual a gente vai buscar os nossos companheiros, as nossas afinidades também. Ok? Então a transformação moral é a meta principal de todo espírita. Daquele que sente dentro de si mesmo despertar todas as potências. É a luz que se acende, o chamado que repercute, o romper dos primeiros elos que nos manietavam, eu acho que tem alguma coisa errada, ao jugo dos servidores inferiores. Ao cair das escamas, e logo lhe cairão dos olhos, como se umas escamas se recuperou à vista. Gente, essa questão, ele faz referência a Paulo de Tarso. Né? Eu acho que algum de vocês já tiveram a oportunidade de ler ou de escutar alguma coisa sobre Paulo de Tarso. A gente sabe que Paulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos. Né? Ele queria porque queria acabar com os cristãos. E, certo momento, né, na estrada de Damasco, na famosa estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele viu o clarão e só escutava a voz de Jesus. Paulo, aliás, né, Saulo, por que me persegues? Ele ficou cego. Jesus, através da mediunidade de Ananias, pediu para ir lá e curar.
E a partir desse momento ele já não era mais Saulo de Tarso, era Paulo. Então caiu as escamas dele. Ele precisou, né, ser tocado, ter essa experiência para poder cair as suas escamas, para poder enxergar o mundo de uma forma diferente, para compreender o que aqueles cristãos já tinham compreendido há muito tempo, em relação aos ensinamentos de Jesus. Jesus Cristo legou ao futuro a terapêutica indicada a quaisquer casos de obsessão, e também a medida profilática por excelência, imprescindível à humanidade de todos os tempos, ao dizer os obsediados a quem libertava dos seus maus: não tornes a pecar, né? Vá e não peque mais. Lecionava a moralização interior da criatura, ensinando que não deviam reincidir nos vícios. Pregava a autodesobsessão. Autodesobsessão. Vocês aqui estão fazendo tratamento de desobsessão. Mas ele pregava a autodesobsessão. O que é? A gente procurar nos ajudar. Com a reforma íntima, gente. Com a oração, com a vigilância, né, do pensamento. É isso aí. Aí tem aí, autodesobsessão, sinônimo de autoevangelização, de autorreforma. É o ser humano lutando para dominar as suas más tendências e inclinações. A gente costuma dizer que uma das primeiras coisas que a gente tem que aprender é estudar o Evangelho, é se evangelizar. Não é à toa que as casas espíritas estudam no domingo, né, um dia máximo da semana, né, onde todos estão em casa, o Evangelho, seja aqui na igreja, no centro espírita, na igreja católica, na igreja protestante, todo mundo estuda o Evangelho. E também essas igrejas, aqui como também o centro espírita, a gente tem escolinhas de evangelização. Lá para os pequenininhos, a partir de 3 anos, traga seus filhos, traga seus jovens. Eu trabalho com a juventude aqui da Casa dos Humildes. Veja como isso é importante. Bom, esse é meu último slide, né? Isso vem aí da internet, né? A gente vai lá e procura uma paisagem bem bonita. E esse é meu último recado. A fé, como eu falei, em tudo que a gente for fazer. A paciência. Porque o tempo não é o nosso. O tempo é de Deus. A gente ora, ora e ora. Poxa, não está acontecendo nada. Ore, ore, ore. Tenha paciência. Seja perseverante. Tenha disciplina. Persista. Persista na reforma íntima. Persista nos estudos. Persista no evangelho no lar. Tire um dia na semana para fazer seu evangelho no lar. Tire meia hora para ler um livro da codificação. A gente tem uma grande médium, né? Já desencarnou. Que ela dizia que a média Ivone Pereira do Amaral, ela dizia que se nós começarmos a estudar o livro hoje, o Evangelho, ou um dos livros da codificação, se tirarmos 30 minutos todos os dias, formos, né, disciplinados, perseverantes, ao final de 1 ano, vamos ter lido toda a codificação. 5 livros, o Pentateuco. Meia hora. Então, e ela disse que já fez isso mais de uma vez, né? Ela já tinha feito isso mais de uma vez. Foi uma entrevista que eu li, né, uma reportagem na revista O Consolador. Bom, gente, então eu deixo aí para vocês, né, a fé, a paciência, a disciplina, a perseverança. Muito obrigada. Vocês daqui a pouco vão ser chamados, né? Vão ficar aqui em silêncio. Aproveite para fazer uma reflexão, para orar, né? E sejam perseverantes, ok? Vamos fazer a nossa oração final.
Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso guia, nosso mestre. Pedir ajuda do nosso Espírito protetor, que nos envolva em sua luz, que nos torne mais perseverantes, disciplinados na nossa reforma íntima, para que possamos, logo em breve, alcançarmos a perfeição moral como Jesus alcançou. Que os Espíritos amigos nos fortaleçam, nos amparem em todos os momentos. Que nós podemos também estar fortes para ajudar a nossa família, aos nossos entes queridos. Agradecemos a espiritualidade amiga da casa e rogamos ao nosso Espírito Guardião que nos envolva em sua luz, para que retornemos para as nossas casas em paz. Assim seja. Gente, obrigada.